Pressão alta na gestação não é somente um número, ele é a principal causa de desfechos ruins durante a gestação no Brasil. A pressão alta pode acontecer em qualquer momento da gestação, sendo que quando ela começa a partir da 20ª semana, muito provavelmente nós estamos diante da pré-eclâmpsia, que muita gente já ouviu falar e que gera um medo muito grande. Por quê? Porque normalmente a gente sempre conhece alguém que teve pré-eclâmpsia, a vizinha, a tia, a prima, sempre com casos muito complexos e muito difíceis. O importante na pressão alta é o diagnóstico precoce. Então, a partir daí, o que nós podemos passar como plano durante a gestação? Bom, no primeiro trimestre, nós já temos um exame muito importante, que é uma ecografia morfológica de primeiro trimestre. É um exame muito importante porque ela também vai fazer o cálculo de risco para a paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Diante de todos os dados feitos como medida durante essa ecografia, juntamente com o histórico dessa paciente, com dados biométricos dessa paciente, nós conseguimos fazer cálculos de risco para identificar aquela paciente que tem alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia durante a gestação. O fato de você ter um alto risco identificado neste exame não significa necessariamente que você terá pré-eclâmpsia. Porém, a gente tem uma oportunidade de intervir precocemente, usando medicações como AS e cálcio, no intuito de postergar o aparecimento da pré-eclâmpsia. E aí sim, nós temos um desfecho melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. O fato desse exame, no seu caso, ter dado tudo bem, um baixo risco, elimina completamente o risco de você ter pré-eclâmpsia durante a gestação? Não, só significa que você tem um baixo risco, mas ela ainda pode acontecer. E é nesse momento que nós precisamos estar atento individualmente para cada paciente. Quando eu digo que pressão alta não é um número, significa que eu não posso estar simplesmente preocupada com uma pressão que esteja acima de 140/90. O meu alerta já tem que estar ativado no momento que eu tenho uma paciente que tem uma pressão normalmente de 10/7, 11/8 e de repente fica 13/9. Não é uma alteração, nos livros não está escrito isso, porém é uma paciente que está demonstrando para mim que alguma coisa está acontecendo e esse momento é uma nova oportunidade de a gente fazer algum tipo de intervenção, seja um controle maior, seja o uso de medicações, seja a prática de atividade física, mudança de dieta, controle de peso. Tudo isso pode ter desfechos muito favoráveis durante a gestação quando a gente pensa na pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é um desfecho que pode acontecer abruptamente, com muitos sintomas, porém, nem todas as pacientes têm sintomas. Algumas mulheres não vão sentir absolutamente nada. E é aí que entra o cuidado e o olhar minucioso durante o pré-natal. É ali que a gente vai começar a identificar quem está mostrando nos exames de laboratório, quem está mostrando nas ecografias ou em coisas sutis, como edema dos membros superiores e inferiores, coisas sutis que às vezes a gente acha que é normal durante a gestação, mas que para algumas pacientes aquilo ali não é o esperado. Afinal, o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é a alteração da pressão arterial materna em decorrência de uma vascularização anormal na formação da placenta. Isso significa que essa pressão alta, essa alteração de fluxo para o neném, ela está decorrente do funcionamento da placenta. E por isso que muitas vezes a gente entra com medicação durante a gestação para controlar a pressão alta e muitas vezes isso não é possível. Por quê? Porque o único tratamento absoluto para a pré-eclâmpsia é o parto. E aí entra o nosso dilema durante o pré-natal. É pesar o momento de indicar a realização desse parto com um bebê talvez prematuro, ainda não totalmente formado, com o risco materno dessa pressão alta aumentar
o risco do fluxo de sangue para o bebê ter dificuldades e começar a fazer uma restrição de crescimento. É ali que nós vamos sempre conversando, sempre decidindo em conjunto, mas muito conscientes de qual vai ser o momento. É um acompanhamento que passa a ser muito mais periódico, então não segue aquele fluxo padrão de pré-natal, de uma consulta mensal. São pacientes que muitas vezes precisam ir semanalmente na consulta, precisam ter um acompanhamento de pressão diário, precisam ter uma certeza de quais são os sinais de alerta para investigar, para ir para um pronto-socorro ou para alertar o seu médico assistente. A ideia não é ter medo da pré-eclâmpsia, a ideia é ter planos, monitoramento, perspectivas alinhadas e próximos passos combinados entre o obstetra e a família.